Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Os que não são inscritos aí, por favor, se inscrevam nos vídeos. Se gostou, dê um joinha, compartilhem. Bom, nosso tema hoje é Daniel capítulo 7, versículo do 3 ao 14, né? Por que eu decidi falar sobre esse capítulo, esse versículo em particular? Eu recebi uma pergunta num grupo de debate no Facebook e me perguntaram assim: quem é a pessoa que do livro de Daniel 7, versículo do 13 ao 14? Quem me fez essa pergunta foi um cristão. E os cristãos, acham e têm, né, uma certa afirmação, achando que se refere ao Jesus, ao Yeshua, né, ou ao Messias. Porém, Daniel 7 não fala de nenhum Messias, nem no Messias cristão, nem no Messias judeu, e também não, e muito menos se refere ao tal Jesus ou Yeshua, tá? Vamos analisar aqui. Primeiro, Daniel 7, né? Ele fala assim, 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu isso aqui é na tradução, como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Os cristãos aqui, né, dizem e afirmam que o Filho do Homem é o tal Jesus, ou nesse trecho falando do Messias cristão. Na verdade, como bem explicado, não é nenhum dos dois. No entanto, se vocês lerem o capítulo completo, vocês vão ver que lá em Daniel capítulo 7, versículo 27, fala que Deus disse que o filho de homem, não é nem o filho do homem, filho de homem, que apareceu naquela visão, simboliza o povo de Israel, ou seja, o povo dos santos do Altíssimo, que é o povo de Israel. Para interpretar corretamente os versículos de Daniel 13, capítulo 7, versículo do 13 ao 14, é preciso ler todo o capítulo 7 do livro de Daniel, tá? Então vocês vão observando, vão ler. Então, lá no capítulo 7 do livro de Daniel, consta que Deus deu ao profeta Daniel uma visão na qual apareceram quatro animais, e depois apareceu um como filho de um homem que vinha nas nuvens do céu, a qual se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, né, todo o domínio, honra e etc. E todos os povos, nações e línguas o serviram. E foi dito que o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, nem o seu reino tal, que não será destruído. Consta também no capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 16, que Daniel pediu a um dos anjos, né, que estavam perto dele, que explicasse o que significava aquela visão. O que essa pessoa lhe explicou, que aqueles quatro animais, na verdade, são quatro reis ou reinos. Vocês podem confirmar isso no livro de Daniel. São quatro reis que se levantariam na terra de Daniel, e que depois o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo, que é o povo de Israel. E o seu reino será um reino, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Está lá, Daniel, capítulo 7, versículo do 18 ao versículo 27. Portanto, vemos que filho de homem, ou filho do homem, como foi traduzido, que aparece na visão de Daniel 7, não é o Messias, mas sim o povo de Israel, tá? Na Bíblia, ou no Taná,
a expressão filho de homem ou filho do homem em hebraico é Ben Adam, Ben Adam. Só que o livro de Daniel foi escrito em aramaico. E a expressão que está aí em aramaico é Bar Enosh, que significa simplesmente homem e não filho do homem, tá? Homem, tá bom? E agora uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês terem ideia, na verdade, o que significa esses quatro animais, né? Na verdade, esses quatro reinos, por que eu falei para vocês que esses quatro reinos que se levantarão, esses quatro reis se levantarão dizendo que eles são a verdade. Eles se levantarão querendo afirmar que eles são a verdade e tal. E por que eu falei que é o povo de Israel, como está lá em Daniel 27, o próprio Daniel capítulo 7, versículo 27, ele fala: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por que aqui é o povo de Israel e não os cristãos? Porque se vocês forem no capítulo 7, no versículo 25, vocês vão ver lá falando o seguinte, que esses quatro reinos, eles proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Olha, observa, o que é que o cristianismo fala sobre a lei de Deus? Que foi abolida. O que é que o cristianismo fala sobre os rabinos, sobre o povo de Israel? O povo de Israel é um povo amaldiçoado porque crucificou o tal Jesus e Yehoshua. Então, se vocês olhar bem no versículo 25, vai estar falando do cristianismo. Que o cristianismo é um desses quatro reinos. Olha bem o que é que fala. Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, os que guardam a Torá. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Está falando da lei de Deus. Os cristãos não seguem, dizem que é proibido. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, ou seja, e tempos, e a metade de um tempo. Ou seja, nós passamos esse tempo e hoje Israel está se ressurgindo de novo. Aí no versículo 26 fala: mas o juiz será estabelecido e eles tirarão seu domínio. Quer dizer, o cristianismo, eles comandaram Israel por muito tempo, na época das cruzadas, depois foram os muçulmanos, depois o cristianismo de novo, e hoje eles estão perdendo. Agora Israel nosso povo está voltando para Israel, que era, é e sempre será do povo de Israel. Mas o juízo será estabelecido. Hashem, Deus, bendito seja ele, estabelecerá seu povo em Israel. E eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Aí o versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o povo de Israel. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, quem é a pessoa de Daniel 13, 14? O povo de Israel. E quem são esses quatro reinos? Observe. O cristianismo é dividido em dois: catolicismo e protestantismo. Dois reinos. O mundo muçulmano também é dividido em dois: os xiitas e o outro que eu esqueci o nome. Ambos tentam ser a verdade absoluta do mundo. Ambos são missionários, ambos são inimigos entre eles, e ambos querem Israel, e ambos querem Jerusalém. Então, os quatro reinos são as duas ramificações cristãs, catolicismo e protestantismo, e as duas ramificações islâmicas, tá? Que no fim será Deus, bendito seja ele, vai organizar isso tudo, né? Então, só para vocês terem ideia, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu terei o prazer em responder. Shalom e até o próximo vídeo.